Olá, turma do nono ano. Nós vamos ir para mais um vídeo online aí, tá? Eu vou estar começando com vocês último vídeo, eu fiz correção até a página 76, certo? Então agora eu vou começar o terceiro capítulo, que é na página 2. Então aqui, ó, ok? Abram aí a apostila, diversidade da matéria. Então, nós temos uma grande diversidade de matéria. Isso para nós termos base do que nós temos, é só nós olharmos a tabela periódica. Então nós temos lá hidrogênio, oxigênio, potássio, tem sódio, cloreto, tem de tudo um pouco, de ferro, metal, não metal, gases nobres e assim sucessivamente. Então por isso que está falando aí diversidade da matéria, que é tudo isso aí que abrange a matéria. Na página 3, nós vamos estar falando aí sobre ligação iônica, tá? Só que de início vamos estar falando sobre tipos de ligações químicas. Então as ligações químicas aí, nós temos os átomos, tá? E elétrons. Um é positivo e outro é negativo, que eu vou estar explicando para vocês. Só que primeiro nós vamos ver aquelas camadas eletrônicas que são as camadas de valência. Então eles fizeram essa tabela aqui, certo? Vocês lembram da tabelinha? Então o K equivale a 2, por isso que aqui tudo é 2, o L, 8, o M pode ser até 18, aqui tá 8, por que que tá 8? Porque só precisa de 8, aqui é 18, 2 mais 8, 10, 10 mais 8, 18, então eu não preciso pôr um número maior para isso. 36, então aqui 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 8, 36. Então, sempre tem que dar o valor que está do número aqui, tá? Então, isso aqui é só um reforço do que nós já vimos nas aulas anteriores. Até aqui, acredito que tá tudo belezinha para todo mundo, né? Então, até aí são ligações químicas. A reação entre a configuração, agora a página 4, tá? Esqueci de falar. A relação entre a configuração eletrônica e o gás nobre com os demais elementos químicos foi proposto pelo cientista Gilbert Newton, tá? Isso daí ele criou em mais ou menos 1875 a 1946 e ficou conhecido como a regra do octeto, ok? Essa regra do octeto, ela entra também em tipos de ligações que nós temos, que são ligações iônicas ou covalente, como é chamado, que aí ela perde ou ganha elétron, tá? Nesse caso, os átomos do grupo 1, 2 e 13, a maioria metais, tende a perder elétron, eles vão ceder elétron, tá? Então eu sou de um desses grupos, eu tenho muito elétrons, eu acabo doando para aquele que está precisando, tá? Ele cede, se eu dou, então é como se eu estivesse perdendo, é nesse sentido que fala. Agora, já os grupos 15, 16 e 17, em geral, são não metais. Então, eles tendem a ganhar elétrons. Então, do grupo, voltando, tá aqui, tá, pessoal? Só se vocês quiserem grifar aí, ó. Grupo 1, 2 e 13, a maioria são metais e eles tendem a perder elétrons. Então, eles doam um elétron. Quando eles doam um elétron, eles perdem elétron. E já aqui embaixo que tá o grupo 15, 16 e 17, em geral são não metais e eles tendem a ganhar elétrons, receber o elétrons, tá? Em forma de ânions. Isso, portanto, dependendo dessa tendência, as ligações entre metais e ou não metais podem ser tipo iônica ou covalente. Ligação iônica. Então, as ligações iônicas aí, eu vou ler o que está aqui nessa parte rosa. A perda de elétrons origina um íon positivo, o cátion. É chamado de cátion esse íon positivo. Então, a partir do momento que eu perco, na matemática a gente entende assim, quando a gente perde é negativo. Na química é o contrário. Vai dar uma bugada aí, mas vocês vão se adequar a isso, tá? Então, quando perde, ele é positivo e é chamado de cátion. Quando ele ganha um elétron, ele é negativo e chamado de ânion, tá? Então, isso aqui que eles colocaram até em rosa é extremamente importante para vocês, tá? Então, perde elétron, chamado de cátion,
positivo. Ganha elétron é chamado de ânion e é negativo, tá bom? Aqui eles colocaram dois exemplos que eu vou explicar para vocês. Então aqui, ó, eles têm P, aqui é como se estivesse na atmosfera, tá? Livre aí no ar. Então aqui o P tem 11 prótons, 11 elétrons, 11. Então os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. Como eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, então o total de cargas elétricas totais é zero. Por quê? Porque equilibrou. Eu tenho 11 positivo e 11 negativo, equilibrou. 11 menos 11, zero. Então ficou tranquilo. No segundo exemplo aqui, na lateral, 11 prótons e 10 elétrons. Por quê? Porque de um para o outro teve a perda aí de um elétron. Então, o elétron tem 10 só, tá bom? Então, se eu fizer 11 menos 10, vai dar 1 positivo. Então, a carga elétrica total aqui já vai ser igual a 1, ok? Então, tem essa diferença aí. De um lado, como é 11 menos 11, 0. Do outro lado, 11 menos 10, 1, ok? Então, de um lado aí. Agora aqui embaixo, aconteceu a mesma coisa. Eles colocaram dois exemplos para vocês entenderem. Prótons, 17, elétrons, 17. Então, 17 menos 17, 0. Aí ganhou um elétron. Aqui no primeiro, perdeu. Certo? E aqui ganhou. Então, aqui no lugar de 17, ele ficou com 18. Então, 17 menos 18, menos 1. Tá? Isso aqui é regra básica de matemática. Quem não souber, eu vou ter que conversar com a Procris aí, que tá difícil. Tá? É brincadeira, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa base aí da parte de química. Continuando aí na página 5... Deixa eu ver até onde eu vou com vocês. Acho que até a 8. A atração entre os íons com cargas opostas provenientes dos átomos de sódio e cloro faz com que forme composto iônico de carga total nula. Então aqui eles têm, tá vendo que de um lado tem mais cargas positivas, do outro lado negativas. Os opostos eles se atraem, então pode ter aquela troca de cargas aí, trocas de elétrons entre eles, ok? Então, vou ler essa parte rosa aqui embaixo. Em geral, podemos dizer que átomos dos elementos do grupo 1, 2 e 3 da tabela periódica têm a tendência de ceder elétrons, tá? Já os elementos do grupo 15, 16 e 17 têm tendência a receber. Então, do 1, 2, 3 vai ceder, vai dar, e dos outros vão receber. Então, porque aqui é metais e do 15, 16 e 17 são não metais. Aqui eles deram um exemplo para vocês verem de como que fica aí no caso o sódio, tá? Então, aqui é um sal grosso, tá? Na primeira imagem, cristais de cloreto de sódio. Na segunda imagem é a organização espacial, tá? Então, é como que fica, vamos dizer assim, na atmosfera a organização. No caso, o roxinho aí é o Na, tá? Que é o... Caramba, agora o sódio mesmo. E o Cl é o cloro, tá? Os dois juntos dá cloreto de sódio, que o Na é sódio e o outro é cloro. Então, aqui é da forma espacial. E aqui a representação, o último aqui, representação do retículo cristalino NaCl, ok? Essa interação entre íons e cargas opostas é a principal razão para o composto iônico serem instáveis. Então, isso aqui é mais por curiosidade. Outra curiosidade, abram aí na página 6, vou ler para vocês. O cloreto de sódio é o principal componente do sal de cozinha, produto que pode ser obtido nas salinas, área de produção de sal marinho, pela evaporação da água do mar ou de lagos de água salgada. À medida que ocorre a evaporação da água, o sódio se acumula no fundo de tanques desses locais. Em seguida, esse sódio, formado por vários sais, passa pelo processo de purificação e refino para eliminar impurezas.
tá? Então aqui tá falando que o sal, ele serve aí na parte marinha para eliminar impurezas. Porém, no nosso corpo, o excesso de sal, ele pode elevar aí a pressão arterial, ok? E também, o que acontece? É onde causa celulite. Então, sabe aqueles buraquinhos que dá principalmente na perna, quando a gente aperta assim, fica um monte de buraquinho. Aquilo é causado por excesso de sal ou falta de água que nós não bebemos. Só curiosidade também. Representação das substâncias iônicas. Aqui, eu vou explicar essa parte aqui que eu acho que tá bem nítido, dá para vocês entenderem bem. Aqui eu tenho o Na, que é o sódio. Tá vendo que ele só tem uma bolinha? Ele pegou essa uma bolinha e doou pro cloro. Então, aqui ele vai passar, como ele doou, lembra que eu falei? Quando ele doa, ele vai ficar positivo. Então, ele ficou aqui, ó, positivo porque ele doou. E o cloro, porque recebeu, ficou negativo. Então, quem doa fica positivo e quem recebe fica negativo. E aqui é o que deu no final, NaCl, tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem. Quem doa fica positivo e quem recebe fica negativo, tá bom? Aqui nós vamos voltar para aquilo lá da distribuição dos elétrons, tá bom? Então, aqui é o potássio, tem 19, então vou fazer a distribuição K2, L8, N8 e N1. Então, 2 mais 8, 10, 10 mais 8, 18, com mais 1, 19, que é o que eu tenho aqui, tá bom? Então, é só para fazer aí a distribuição. Antes, a gente estava fazendo só essa distribuição. Agora, tem que colocar aqui o número de elétrons na camada de valência. A camada de valência sempre vai ser o último número que vocês colocarem aqui na camada. Então, aqui, como foi o número 1, 1 elétron. Então, aqui, ó, o outro exemplo que eles deram, o oxigênio, tá? O oxigênio, 8. Então, 2 mais 6, 8. O último número que foi aqui no L, 6. Então, vai ficar aqui 6 elétrons. Tá bom? Então, isso aqui é bem simples. Deu para vocês entenderem, né? Aí, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o K, ok? Ele também doou. Então, ele doou. Tá vendo que aqui ele já fez os 2K positivos. Que a partir do momento que eu dou, eu fico positivo. Porém, o oxigênio, ele recebeu 2 vezes. 1 de cada K. Então, ele ficou 2 menos, que ele ficou 2 vezes negativo. Então, a fórmula ficou K2O, tá bom? Então, isso daqui é reforçando que muitas vezes eu preciso receber a matéria lá, não recebe só de um organismo, ele pode receber de mais organismos. Mas de quanto mais organismos ele receber, mais negativo ele vai ficar. Porque quem recebe fica negativo e quem doa fica positivo. Tá bom? E aí, aqui, acontece a mesma coisa. Eu tenho o número 12. Então, ficou 2 mais 8, 10. Com 2, 12. E aí, na última camada aqui, que é no último número, é o 2. Aqui, a mesma coisa, 35. Última camada, 7. E aqui, 7 elétrons. Tá bom? E aí, eles vão reforçar de novo. O Mg, aqui no caso, é só uma matéria que vai doar para 2. Então, no primeiro caso, 1 doou para 1, certo? No segundo caso, 2 doaram para 1. Agora, no terceiro caso, 1 vai doar para 2, tá bom? Então, aqui o Mg, ele tem 2 bolinhas, ele vai colocar 1 para cada um, tá bom? Então, ele doa, ele vai ficar 2 mais. Porque ele doou 2 vezes, tá vendo? Vai ficar 2 mais, porque ele doou 2 vezes. Então, ele vai ficar positivo 2 vezes. Agora, o boro que ele recebeu, o bromo, desculpa, ele vai ficar negativo. Por isso que tá esse sinal negativo aqui e negativo aqui. Só que não colocaram o número 1, por quê? Porque não precisa colocar o número 1 quando ele doa só uma vez. É igual em matemática, quando a gente vai falar de x de y, quando é só 1x, eu não vou colar 1x, eu só coloco o x. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. E o resultado final ficou MgBr2, tá? Porque o BR2, porque são 2 BRs aqui que tenha na camada dessa matéria. Tudo bem? Agora, na página 8,
Tá assim, observe o quadro a seguir, como as fórmulas mínimas dos compostos apresentados anteriormente podem ser determinados pelo número de cátion e ânions, tá? Então aqui nessa tabela, olhem aí nessa primeira tabelinha, vou até deixar aqui também. Não, olhem aí na de vocês que eu vou acompanhando na minha. Então tá assim, número de cátion, 1, Na+, número de ânion, 1, cloro, menos, tá? Então ficou NaCl. No segundo, 2K+, e 1O2-, ficou K2, 0. Então, só para vocês entenderem, quando tem o número 1, tá vendo? Aqui eu não vou colocar número 1, por quê? Porque não precisa, igual matemática, igual eu falei que acabei de falar com vocês. Quando vai x e y lá, que é 1x, 1y, a gente não coloca o número 1, só coloca a letra. Aqui, como tem 2, então ficou K2. Só que aqui o 2 está antes do K, aqui vai ficar na frente, pequenininho. E aqui é 1, vai ficar só o O, tá bom? 1mg, como é 1, não põe nada. E aqui 2br, vai ficar br, 2 pequenininho. Então, é para vocês entenderem que tem o 2 grande, ele vai ficar pequenininho na frente. Vai ter essa troca e quando é 1, não vai número nenhum, tá bom? Agora, na tabela de baixo, tá assim. Vou ler essa frase aqui de cima. Com o auxílio da tabela periódica, é possível localizar determinado elemento químico e verificar se seu átomo apresenta tendência a ceder ou receber elétrons, determinando com isso a carga do íon correspondente. Então, tá assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 15, 16, 17. Lembra que ele falou que o 1, 2, 3, ele tende a doar e o 15, 16, 17, ele tende a receber, tá? Aí na segunda camada está assim, elétrons de valência, tá? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então, essas camadas de valência tem que ir lá na tabela periódica e olhar. Depois, tendência a receber. Então, o grupo, como a camada de valência aqui, ó, ele tende a receber, a camada de valência é 1, ele tende a ceder 1. É 2, tende a ceder 2. É 3, tende a ceder 3. Aqui é 5, porém, como ele provavelmente está mais próximo desse, ele vai receber desse, tá? Então, vai receber 3, esse aqui receber 2, porque vai estar mais próximo desse, esse, os dois mais distantes, então vai ceder desse. Então, automaticamente, aquilo que eu falei, quem cede fica positivo, então cedeu 1, 1 mais, cedeu 2, 2 mais, cedeu 3, 3 mais, recebeu, fica negativo, recebeu, desculpa, 3, 3 menos, recebeu 2, 2 menos, recebeu 1, 1 menos, tá? Eu espero que tenha ficado bem nítido isso para vocês. E aqui, eles colocaram para vocês entenderem a diferença entre cátion e ânion. Então, cátion é quem está doando e ânion é quem está recebendo. Então, imagine a mesma coisa que está acontecendo nesses daqui, que eles deram o exemplo. É a mesma coisa aqui, só que eles colocaram cátion e ânion para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui x e y, que eles colocaram qualquer letra só para vocês entenderem. Então, o x e o y está doando. Então, aqui está positivo, passou para cá negativo. Aqui tá positivo, passou para cá. Então, cátion doa e ânion recebe. É só isso que vocês precisam entender por enquanto, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês fazerem a página 9. Somente a página 9, tá? E aí, nas demais aulas, eu continuo com vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.